queria detalhar um pouco mais essa questão de Brasil, porque a gente teve, no ano de 2024, um fenômeno bastante curioso, que praticamente a gente viveu duas realidades paralelas na economia. De um lado, que a gente chama de economia real, um crescimento do PIB caminhando para cima de 3%, enfim, falando-se aí em 3,5%, bem acima do que o mercado esperava no início de 2024, desemprego nas suas mínimas, massa salarial aumentando, quer dizer, em tese, as pessoas felizes. Mas quando a gente circula aqui pela Faria Lima e quando a gente vê outros números, como por exemplo, né, a taxa de câmbio, que talvez seja o mais gritante, mas a gente pode aqui no nosso universo aqui também de investimentos falar também do Ibovespa, a gente tem uma realidade completamente diferente, né? Tivemos aí um desempenho muito ruim do Ibovespa, queda de 10%, tivemos uma desvalorização expressiva do real frente ao dólar, e acho que me despertou bastante a curiosidade, e imagino que das pessoas que estão acompanhando a gente também. E eu queria começar contigo, Felipe, agora dessa vez, para pegar um pouquinho da visão do mercado. Por que essa discrepância tão grande entre o que aconteceu na economia real e o que aconteceu nos mercados em 2024 e o que esperar para esse ano de 2025? Elas devem se encontrar? Faria Lima deve encontrar o Largo da Batata aqui? Ou vice-versa, né? Elas se encontram em algum momento. Você vai se encontrar aqui à direita, elas se encontram necessariamente, né? Eu acho que a metáfora é boa justamente por isso, né? Acho que o andar de cima tem o benefício físico de olhar em perspectiva, né? Ele consegue enxergar mais ali na frente. O Stuberger fala, eu sou você amanhã, né? Então, assim, o mercado vê o filme, né? Não a foto. O mercado tá sempre tentando antecipar, né? Porque as informações de hoje já estão nos preços, né? Importa pra gente o que vai acontecer. A incerteza está no futuro, né? Quem antecipar melhor o futuro ganha mais dinheiro. No fundo, esse é o jogo. O mercado está tentando antecipar o futuro, né? E aí existe assim, o PIB cresceu mais. E sistematicamente o PIB brasileiro tem crescido mais, né? Acho que alguma coisa aconteceu aqui, muita gente atribui, né, as reformas que foram iniciadas no governo Temer, o que eu acho que é legítimo. Mas o fato é que no mundo isso meio aconteceu também, né? E não acho que é por conta das reformas do Temer, né? Deve ser alguma outra coisa que aconteceu. O Bernanke foi fazer uma revisão no Bank of England e também falou, os modelos não estão capturando bem o que aconteceu aqui, né? Então, e de fato, os economistas têm falhado, né? Sempre falharam, né? Como economista posso dizer isso, em projetar o futuro, né? Mas tem sistematicamente errado para baixo. Isso é o problema errado é mais de 2 desvios padrões, ou um pelo menos. De forma sistemática. Né? De forma sistemática. O sistemático é estranho. Então, a gente está crescendo mais mesmo. Isso é uma coisa. E a segunda coisa, assim, crescer também você cresce num ano específico, né? Você faz muita transferência, você gasta, você cresce. Então, não é sustentável isso, né? Acho que a dúvida do mercado é justamente essa. Esse modelo que está aí não vai parar em pé. Se ficar dando estímulo de demanda numa economia que cresce acima do potencial, você vai ter inflação e déficit em conta corrente em algum momento. Não está tendo déficit em conta corrente ainda muito grande, mas está piorando dramaticamente o balanço de pagamentos brasileiro. É isso que a gente está vendo, né? A inflação projetada para esse ano, 5,5%, 6%. Se você olhar o Focus para 2027, você tem a inflação de 3,70%. Então, assim, no fundo, a gente está olhando para o Banco Central e fala, esse Banco Central não vai cumprir a meta. Até 2027... é muito tempo para arrumar, né? Então a gente está acima da meta. Um juro a 15, né? Um juro alto, ou 16. Então existe assim, a cara não é boa, né? E obviamente o grande problema brasileiro, que ele é estrutural e ao qual esse governo deu um pé na tábua adicional, conjuntural, é o nosso plano fiscal, né? Ficou até envergonhado de falar de plano fiscal na frente do Bruno, o secretário do Tesouro tem muito mais conhecimento de causa nessa história. Então, mas se você olhar um déficit nominal indo para 10%, você olhar 14 pontos percentuais aumentando em 4 anos e o governo que não mostra nenhuma vontade efetiva, né, de mudar essa história, olha, vai dar problema em algum momento, né? E vai dar mesmo, né? Acho que assim, por que eu acho que Wall Street encontra Main Street, né, em algum momento? É porque, olha, com a inflação de 6, depois de já ter sido alta, com o juro de 16, vai bater na inflação, já está batendo, e vai bater no desemprego, que é o índice de miséria. O índice de miséria sobe, a confiança do consumidor cai, e isso bate na popularidade do presidente. Essa aqui é a configuração clássica, né? Então eu acho que vai haver esse encontro certo. Acho que a sensação do mal-estar na sociedade, ela vai ser crescente ao longo do ano. Concorda, Funchal? E não tem nenhuma chance da gente ver a economia surpreendendo
calando mais uma vez os economistas aí em 2025? Sempre tem, os economistas erram muito, né? Mas eu acho assim, pegando um pouco do que o Felipe falou e foi feliz em falar, acho que um ponto porque tá dicotomia, né? Pô, já tem um monte de dados da economia real bom, os preços dos ativos tão ruins. Como o Felipe falou, dado da economia, tô olhando de hoje para trás. O preço é de hoje para frente. E aí, quando você pega os principais parâmetros, os principais elementos, poxa, a gente tem uma dívida crescente. Um dos principais é esse, a dívida crescente e uma inclinação bem alta, assim, né? A gente saiu de final de 22 de 71,7% do PIB, vai bater 78 agora, e a expectativa é que termine em 26 e 86. Ou seja, são 14 pontos percentuais de PIB de crescimento de dívida. Isso é insustentável, né? E por que tem essa dicotomia? Porque quando a gente trouxe para a discussão, e eu me lembro que a discussão começou quando a Moody's deu o upgrade na nota brasileira, estava tendo reunião do FMI, em outubro, a reunião de outubro do FMI, e o governo falou assim, vamos tentar avançar para conseguir o grau de investimento. O pacote fiscal ele vem daí, né? Vamos tentar avançar para conseguir o grau de investimento. Para conseguir o grau de investimento, você precisa de duas coisas, crescimento sustentável e a dívida tem que estar estável, de preferência decrescendo, convergindo para os pares, que deve ter uns 20 pontos percentuais de PIB a menos de dívida, em torno de 60 e poucos % do PIB. Então o pacote veio daí, né? E aí isso criaria uma perspectiva positiva. Né? Só que aí o pacote deveria ser para estabilizar alguma coisa que viesse para estabilizar a dívida. E quando você olha, ele não estabiliza a dívida. E tem um risco, né, quando você olha o combo do anúncio, né, de pacote de fiscal e reforma do imposto de renda imposto de renda em geral, esse combo em termos de risco fiscal acaba trazendo mais risco, não menos risco. Ele não trata a causa do problema, que era a despesa obrigatória. Ele acaba fazendo, no pacote fiscal, tratando uma parte do problema, mas ele traz a reboque um risco fiscal relevante. E aí essa dívida que é crescente continua tendo talvez até mais acelerada se ocorrer, né, essa mudança, né, do imposto de renda. E aí isso fragilizou os mercados, né, fragilizou a perspectiva de que ancora a expectativa em termos de previsibilidade. Assim, poxa, então quer dizer que o modelo fiscal, será que ele é sustentável? Talvez não. Se não é sustentável, como é que eu consigo precificar risco? Como é que eu consigo ancorar a expectativa? E aí bate nos juros. O juro abriu 200, 300 pontos. E aí também bate no dólar. E aí quando você pega esse combo, é isso. Na verdade, você está vendo essa trajetória para o futuro. Quando você fala, não vou conseguir estabilizar a dívida. Vou precisar de um juro mais alto. Aí o dólar aumenta. Isso bate na inflação. A economia hoje está acelerada. E o juro está alto. O juro alto, as empresas investem menos. A inflação está mais alta, vai ficar mais difícil então, para o consumidor, né, consumir. Então vai ficar um pouco mais difícil para as empresas, um pouco mais difícil para a vida das pessoas no futuro. Então acho que é aí em algum momento, essa situação vai ter que ser resolvida.